Se você não opera mais de forma amadora, certamente você tem uma métrica, né? um conceito para fazer suas operações se tornarem bem-sucedidas. E é exatamente isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Eu separei aqui pelo menos 5 métricas, né? 5 coisas indispensáveis para que o seu operacional faça sentido, né? Para que as suas operações sejam bem-sucedidas e, obviamente, ali você consiga fechar o teu mês positivo, o teu ano positivo e etc. Fechou? Eu estou aqui com o aplicativo do TradingView mais uma vez aberto. Gosto bastante dele. Nós vamos usar aqui a parte em branco. E o primeiro, vou abrir aqui a ferramenta que normalmente eu utilizo para escrever e desenhar aqui para os meus alunos. Nós vamos abordar no primeiro tema o seguinte, galera, já escreve aí também, ó. Primeira coisa, reconhecendo as estruturas, né? O que normalmente quer dizer isso, né? Reconhecendo as estruturas. Para onde que a gente está querendo chegar quando a gente quer descobrir para onde o preço está indo? Por dois motivos. Primeiro, a gente precisa estar muito bem informado qual é a intenção dos players, né? O que o mercado está querendo nos dizer naquele período, ou naquele momento, ou naqueles dias, né? Porque pode acontecer também do mercado se tornar lateral e ficar ali aguardando algumas mitigações de preço, ou também o cumprimento de algumas regiões de liquidez por intermédio dos institucionais. Então, muita coisa pode acontecer, e então a gente reconhecendo as estruturas, a gente entendendo, né, quais são as tendências primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, enfim, tem muita coisa que a gente pode falar. Hoje eu não vou abordar esse assunto de forma intrínseca, né? Eu não vou entrar muito, porque seria pelo menos umas 2 horas de aula, mas se você tem interesse em querer saber mais sobre o reconhecimento das estruturas, né, a expectativa dela, que a gente vai abordar depois, eu trato desse assunto na minha mentoria, e pode ter certeza que você vai ficar impressionado com quanta informação os candles em si eles podem nos passar. Fechou? Então eu vou fazer alguns desenhos aqui para ir facilitando também o nosso entendimento, tá bom? Vamos lá, o que seria reconhecendo as estruturas? Galera, normalmente a gente sabe que estrutura é um conjunto de candles, né? O candle é a nossa unidade de medida, né? Que a gente consegue medir ali a intenção dos players com o volume financeiro, se ali é uma região de liquidez, se ali é uma região de baixa liquidez. Então os candles, né? Que são aquelas velinhas, né? Às vezes brancas, às vezes pretas, às vezes verdes, às vezes vermelhas, dependendo do gráfico, mas todos com a mesma intenção. Então a junção dela, né? A conexão de vários candles monta uma estrutura. E é isso que a gente vai começar a identificar agora. Como é que eu reconheço que nós estamos falando de uma tendência de alta, né? Porque subiu, obviamente, né? Mas eu estou vendo que ela subiu depois que ela subiu. Agora eu queria entender como é e por que ela subiu. E como é que eu posso aproveitar, né, posteriormente, essa condição da tendência, né? Eu posso surfar essa tendência, né? Essa super trend, né? Como algumas pessoas falam. Eu peço desculpa para vocês um pouco do barulho. Hoje tá um pouco complicado aqui, confesso para vocês, mas vai dar bom, fechou? Então vamos lá. Galera, a coisa mais importante que a gente precisa entender é sobre os rompimentos, a quebra da estrutura, a continuidade da estrutura ou a troca da característica, né? Dentro do operacional que eu utilizo, nós utilizamos 2 siglas bem importantes, que é o choque e o BOS, tá? O que seria o BOS? Galera, o BOS é quando o preço dá continuidade, né? Ele vai quebrando a estrutura e dando continuidade no movimento primário, né? O que é o movimento primário? É da onde ele começou para onde ele quer ir, fechou? E o que seria o choque, então? O choque basicamente é quando o preço ele dá continuidade no movimento, porém ele começa a reverter a estrutura, né? Ele começa
a modificar aqui a característica e o padrão do que ele vinha fazendo. Isso nós chamamos de choque, tá? Isso eu também abordo de forma extremamente educacional e intrínseca, tá? Não fica nada na superfície aqui, não. A gente trabalha forte, porque eu preciso que você entenda de forma objetiva o que é o choque e o que é o BOSS, tá bom? Mas, como se trata de uma aula rápida aqui, introdutória, se você já sabe, você vai conseguir se sair bem aqui nessa aula tranquilamente, tá? Se você não sabe, pode me procurar, que a gente pode marcar uma aula aí para entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, fechou? Galera, então eu vou fazer aqui maiorzinho, por isso que eu apaguei aquele, tá? Bom, aqui, obviamente, eu descobri que a minha tendência está de alta. Por quê? Porque eu já vi o movimento todo realizado. Então é muito fácil, né? A analista de gráfico parado é muito fácil. Mas como é que eu começo a identificar que esse preço pode sair daqui de baixo, que é o meu movimento primário, né? Como é que eu sei que esse preço pode sair daqui de baixo e andar, né, até lá em cima? Como é que eu tenho essa certeza? Como é que eu posso ter essas convicções? Então vamos lá. A primeira coisa para a gente identificar uma estrutura, né, uma tendência, ou até mesmo uma reversão, eu preciso me preocupar com topos e fundos. Por que topos e fundos? Claramente ali ele vai me mostrar qual é a intenção futura, né? Qual é o próximo passo que o preço vai tentar realizar. Então nesse caso aqui nós temos o último fundo, correto? E aqui nós temos o último topo. Vamos imaginar que tudo isso aqui ainda não aconteceu, ok? Então nós temos aqui a nossa primeira perna de referência. Depois dessa perna, ela não supera, né? Vou até trocar a cor aqui, ó. Observem que ela não supera aqui. Ela não consegue romper o fundo. Então, quando ela não consegue romper o fundo, ela faz um movimento do quê? Da quebra da estrutura. Ela continua o movimento primário, correto? Então, ó, o preço veio, deixou um topinho, correto? Vamos fazer aqui, ó, um Tzinho de topo. E aqui deixou um fundo, correto? O preço ele não rompeu o fundo anterior, ele rompeu o topo anterior. Então, aqui seria o fundo anterior e aqui nós tratamos como topo anterior. Quando ele faz esse movimento e rompe o topo, observe que agora o que faz mais sentido para a gente é esse aqui como fundo de referência, secundário, tá? Porque o primário continua sendo esse cara aqui, tá? Que é da onde saiu o movimento dele. E aqui começa a ser o nosso topo de referência, correto? Porque esse topo aqui, ó, ele já foi superado, tá? Esse movimento aqui, ó, superou o topo. Então aqui nós temos o topo de referência e aqui nós temos o fundo de referência. Lembrando que isso aqui tudo ainda não aconteceu. Como é que eu começo a ter convicção de que o preço ele vai dar continuidade no movimento, né? Porque é isso que a gente está querendo abordar aqui, o reconhecimento da estrutura e também a ciência, né? E tentando entender qual que é a tendência do preço. Então vamos lá. Quando o preço ele monta essa nova estrutura aqui, ele volta e ele deixa esse fundo, correto? Observe que esse fundo não rompeu o fundo anterior. A probabilidade desse não rompimento é fazer com que o movimento dê continuidade na estrutura primária. Qual que é a estrutura primária mesmo? É aquela que partiu aqui de baixo, que veio fazendo todo esse desenho aqui, ó. Aqui de cor, ó. Veio fazendo todo esse desenho, ó. Observe. Todo esse desenho. Então ele rompeu o primeiro topo, ele rompeu o segundo topo, ele não, em momento algum, ele não renovou esse fundo, ele não renovou esse fundo e ele não renovou esse fundo. Então, quando nós trabalhamos com probabilidade, quando nós trabalhamos com lógica, com número, né? A probabilidade agora é com que o movimento dê continuidade na tendência primária, né? Observando que aqui sempre é o nosso movimento de partida, né? Nós abordamos isso também como ponto A e o nosso ponto de chegada como ponto B. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Observem que tem uma explicação de eu tentar entender para onde o preço está indo. Não é simplesmente eu acho que ele vai para lá, então vou comprar. Eu acho que ele vai para lá, então vou vender.
o que eu estou querendo mostrar para vocês? É que a técnica, a leitura técnica é exatamente buscar o conhecimento, a junção de fatores, de probabilidades e trabalhar no mercado de renda variável. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, é basicamente a renovação de topos, né? O mercado ele nos mostrou que ele tem uma intenção primária de dar continuidade. Quando é que eu sei que essa intenção ela começa a dar ruim? Exatamente quando o movimento, quando a operação ela não renova o BOS, né? A quebra da estrutura, e ela começa a mostrar um choque, né? Uma troca de característica. Então, nesse caso, o preço veio para cá e desceu. Olha que interessante. A todo momento, o que eu preciso que vocês entendam? Ó, a todo momento, os topos estão sendo rompidos aqui, correto? Ó, topo, 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 correto? A todo momento, os topos estão sendo rompidos. E em nenhum instante, o fundo tem sido rompido. Olha o que acontece aqui agora. Aqui nós temos um topo, correto? O preço veio e rompeu, é o primeiro rompimento do fundo. O preço volta, né? Que ele faz essa estrutura mesmo. É difícil você ver o preço andando reto, em linha reta. Então ele rompe o fundo aqui, ó. É o meu primeiro sinal amarelo da operação. Depois ele faz o retorno, né? Que nós chamamos de pullback. Porém, esse retorno não é suficiente para romper o topo anterior. Observe que todo o topo aqui está sendo rompido. Todo o topo está sendo rompido. Então, é a primeira vez que nós temos a falha de topo. Quando é que eu posso começar a pensar numa reversão de preço? Exatamente quando o preço vier aqui e não renovar a segunda estrutura de topo. Não renovou a segunda estrutura de topo, a probabilidade ao nosso favor é de que comece a romper a estrutura inferior. Aqui estava rompendo estruturas posteriores, né, os topos, e aqui começou a romper as estruturas inferiores, né, não havendo o rompimento, né, não havendo a renovação da estrutura, né, agora havendo a troca da característica, né, que nós conhecemos como choque. Fechou? Então, é basicamente isso que nós estamos abordando aqui sobre o reconhecimento de tendência. É basicamente isso. Identificar a estrutura, para onde ela está indo, para onde ele quer, possivelmente ele possa ir. Então, esse é o primeiro passo. Essa é a primeira métrica. Reconhecendo a estrutura. Caraca, esse vídeo já está com 12 minutos. Eu não quero que fique um vídeo muito longo. Então, eu vou fazer apenas mais um desenho aqui. E depois a gente vai abordar num próximo vídeo o segundo passo da métrica, tá? Eu vou gravar os 4 vídeos então, para ficarem curtos, de no máximo 15 minutos, abordando essas métricas principais. Fechou? Então, galera, vamos aqui de novo. Como é que eu sei que o mercado reverteu uma tendência ou vai dar continuidade? A gente está abordando aqui um movimento de alta, correto? Mas ele pode ser de baixa também, isso é indiferente. Quando é que eu sei? Lembrando que aqui o gráfico já passou, mas vamos pegar ele parte por parte para a gente tentar entender para onde ele quer ir. Fechou? Então aqui a gente entendeu que aqui é um topo. Deixa eu só modificar aqui para ficar fácil. Ó. Aqui é o topo e aqui é o fundo, correto? Vamos imaginar que esse preço veio daqui, ó. Vamos imaginar que ele veio daqui. Então esse aqui é o último fundo relevante e esse aqui é o nosso topo relevante. Correto? Quando é que eu sei que o preço ele pode dar a entender de que ele vai dar continuidade no movimento? Quando ele começa a quebrar estruturas, tá? Fazendo um review rapidão aqui para vocês. Então o preço sobe, ele não renova, em hipótese alguma, o fundo anterior. Então se ele não renovou o fundo anterior, já começou a acender um alerta na minha cabeça. Aí o que eu preciso me preocupar? Se ele vai fazer o rompimento do topo anterior. Fez o rompimento do topo anterior? Opa, agora aqui nós temos um outro topo. E por que aqui virou topo? Porque ele fez esse movimento de recuo, né? O nosso famoso pullback. Se ele tivesse subido, obviamente o topo seria onde ele fez esse pequeno recuo, tá? Outra coisa que eu preciso me preocupar, ele não renovou novamente
a estrutura do fundo anterior, ele não renovou esse fundo aqui? Não. Então a probabilidade é o quê? Ele criar outro topo aqui. Sempre, todas as vezes que ele não renovar o fundo anterior, a probabilidade é do rompimento de topo, tá bom? Quando é que novamente isso passa a ser... esqueci a palavra agora, gente, desculpa. Quando é que isso passa a ser diferente, né? Quando isso muda? Obviamente, quando ele não tem mais renovações de topo e agora a realidade são renovações da visão inferior, né? Do fundo aqui, ó. Rompimento de fundo. Observe, ó, não renovou o topo, não renovou o topo. Ah, Yuri, eu não estou entendendo. O que é não renovar o topo? O preço não fez isso aqui, ó. Correto? O preço ele veio, ó, ele quebrou a estrutura, né, que era esse fundo aqui. Ele veio, ele não renovou, ele não chega até aqui em cima. E ele quebra mais uma vez a estrutura aqui. Com essa característica, com essa movimentação, nós conseguimos identificar uma tendência e nós conseguimos identificar uma estrutura. Fechou? Espero que essa aula tenha ficado muito clara para você. Se você gostou, cara, dá um like aí, comenta o que você achou. Eu estou tentando fazer algo bem proativo para você, para te ajudar a mudar o seu 2024. Fechou? Desculpa pelo barulho externo, estou tentando fazer o possível aqui no condomínio, está bem difícil hoje. Mas bora que bora. E qualquer coisa, só nos chamar. Abração, tamo junto. Tchau, tchau.